Isso aí, estamos de volta aqui, mais um podcast, TO Podcast, mais uma vez aqui pela Tocantins TV. Estamos muito felizes aqui de estar mais uma vez podendo trazer, grandes informações para os nossos ouvintes. Bom, desde já quero pedir aí a nossa audiência, aqueles que forem chegando, para estar compartilhando a nossa live, que hoje é recheada de muita informação e com certeza você, ouvinte, vai ficar muito atenado e vai se informar porque o bate-papo vai ser muito legal. Bom, nós ainda estamos, em tempo de pandemia, Eu sei que as coisas estão voltando ao normal, mas temos que aprender muita coisa, estamos aprendendo muita coisa durante esse tempo de pandemia. E, através desse bate-papo, a gente vai saber e nós vamos nos informar aqui com o nosso convidado, que agora eu vou apresentar para você, sobre os nossos direitos, os nossos deveres como indivíduos aí no dia a dia. Então, sem muita delonga, eu vou apresentar o nosso ilustre aqui, o nosso notável Rodrigo Beraldo, advogado. Seja bem-vindo ao nosso TO Podcast, Rodrigo. Eu que agradeço, Marcos, pelo convite. É uma honra estar participando desse projeto. E desde já falar que eu sou muito fã desse formato de podcast, acompanho e desejo vida longa e muito sucesso. Que bom. Podcast realmente é uma onda nova aí que está acontecendo no Brasil todo. Muita gente fazendo esse formato, que como eu já falei em outros programas aqui, é um bate-papo, Começou lá com um rádio, Rodrigo? Começou um bate-papo, antes ninguém via os locutores, Mas agora temos o vídeo também, e esse formato é muito interessante mesmo. Rodrigo, olha, nós estamos vivendo um tempo aí que as coisas têm que se ajustar, Um tempo de pandemia, muita coisa tem acontecido, a gente é um novo modelo, O pessoal fala de um novo mundo, novo modelo, ou seja, muita coisa aí. E no direito, No direito as coisas também mudou, Muita coisa mudou, A gente percebe, Porque a gente foi de uma vez aí veio muitas situações de encontro, no dia a dia da população, e acaba que a gente se depara com grandes situações. Então, eu até, antes de te passar a palavra, eu estava vendo aqui, olha o tanto de situação que a gente vai debater, é claro, mas olha só, comprei passagem, não viajei, paguei o ingresso da festa, a festa foi cancelada, comprei e não me entregaram a mercadoria, tenho comorbidade, não posso trabalhar, tenho que ficar em casa. Contratei um local para minha festa de eventos, meu casamento, ou seja, e aí o espaço não está mais me atendendo. Paguei adiantado e agora o que eu faço? A pessoa não me ressarciu. Loquei um imóvel, fiz um contrato de uma locação de um imóvel por 12 meses e de repente veio a pandemia, tive que fechar meu negócio, nem abri direito, já teve que fechar. E olha que eu tenho amigos que passou por essa situação. Cara, imensidão de contratempos aí, e graças a Deus nós temos vocês, advogados, para dar esse auxílio. Espero poder contribuir com as dúvidas, esclarecer, e de fato mudou bastante, mudou no dia a dia da advocacia, da forma como nós estamos atuando, trabalhando, e diretamente também mudou na lei. Houve várias modificações para se adaptar a essa nova realidade. E uma realidade que a gente às vezes fala, nossa, agora está passando, de repente vem um turbilhão, gente falando uma coisa, outra, a gente fica ali no centro, no fogo cruzado, e a gente não sabe por onde agir. Como eu te falei mesmo, eu conheço N pessoas que estão passando por situação assim, abrir um negócio, ali no comecinho de janeiro, fevereiro de 2020, todo motivado, e de repente teve que fechar as portas, porque aí vem decreto, municipal, decreto estadual, e ou seja, você não pode atender, a situação daquele empreendimento vá de encontro a que tem público, frequentadores, como escola mesmo, que tem alunos a receber, e de repente você tem esse impasse aí, e aí as contas vêm, porque você fez um contrato, bateu um martelo ali, às vezes até investiu, e de repente a conta chega, e aí você tem que ir bem humildezinho conversar com a pessoa que te forneceu aquele imóvel, que fez o contrato com você, não é? É por aí, não é? É por aí. Vai precisar de bom senso de todos.
teve essas modificações, teve algumas alterações em casos específicos, Sim. Em outros casos não foram abarcados, vai depender ainda de uma análise aí da Justiça, e aí nós estamos na expectativa em saber como que o Judiciário vai acabar resolvendo esses problemas, principalmente contratuais. É verdade. Inclusive eu estava vendo, né, até estudando um pouco sobre o caso, eu não sei bem, mas acho que a partir ali do dia 30 de março de 2020, as coisas como deu início mesmo, todo mundo acordou para a vida, não estamos em pandemia, né? E aí, a partir do dia 30 já começou a ter mudanças? Você acha que demorou ainda um pouco mais para ter essas mudanças nas leis e de repente a pessoa ter um auxílio ali, uma ajuda judicial? No começo tudo ficou muito incerto, né? Acho que todos nós, os operadores, os magistrados, o judiciário como um todo, ainda ficou num período de análise e após algum tempo o judiciário foi se adaptando, a advocacia foi se adaptando, algumas leis que não tinham impacto diretamente com a pandemia, mas a pandemia ela veio para acelerar a aprovação e outras medidas foram tomadas, creio que algumas em tempo hábil, para tentar mitigar, minimizar os efeitos da pandemia. Principalmente na economia, né? Principalmente na economia, né? Que é o fator que mais mexe, né, Rodrigo, com o dia a dia, né? A falta do dinheiro no bolso, né? Principalmente se tratando de investimento. A pessoa fez um investimento ali num empreendimento dela, né? E resolveu empreender e de repente do nada houve essa facada aí, né? É complicado. Bom, mas você que está nos ouvindo aí, está nos acompanhando nesse TO Podcast, né? O nosso terceiro TO Podcast, está muito feliz aí, porque graças a Deus está indo muito bem. Vamos então continuar aqui batendo papo com o doutor. Doutor, o que mudou nessa rotina da pandemia no seu ponto de vista? Tá bom, lá posso destacar 2 pontos. Uhum. A primeira mudança direta foi como nós passamos a trabalhar, a advogar nessa nova realidade. Antes da pandemia, havia ali um trato pessoal, Sim. Seja no atendimento do cliente, seja na realização de audiência presencial, audiência de conciliação. Não havendo acordo, o processo seguia para uma instrução, testemunhas, juiz, partes, advogados, todos no ambiente, havia esse contato físico. Sim. E com a pandemia foi retirado esse momento, foi tirado essa dinâmica e passou-se a adotar a dinâmica virtual. E como tudo na vida, Marcos, Sim. tem o lado positivo e tem o lado negativo. Sim. Então essa foi podemos adentrar nesse tema mais para frente. E o outro ponto foi o que eu já destaquei, a mudança na legislação em si, uhum. né, para adaptar a essa nova realidade. Sim. Então tem mudanças positivas e negativas, né? Do dia a dia da advocacia, sim. Então esse aí é um bom tema. Creio que falo em nome dos demais colegas, porque é muito importante, Marcos, que haja esse contato físico em audiência entre as partes, principalmente na audiência de instrução, onde há a figura do juiz, né, ali Sim. representando o Estado, a figura dos advogados e a figura das partes e as testemunhas. E com essa modalidade de audiência telepresencial, por vídeo, de forma remota, acaba, em alguns casos, comprometendo um pouco essa audiência de instrução, porque essa testemunha ela vai estar num ambiente onde provavelmente ela pode estar sendo manipulada. Então, se as partes concluam utilizar essa regra, essa possibilidade de audiência por vídeo e jogar limpo, Sim. funciona. Uhum. Ok, mas esse é o problema. Em alguns casos tem surgido de uma testemunha estar num ambiente e um ambiente ser um ambiente contaminado. Ou seja, durante a audiência ela está recebendo informações, seja pelo WhatsApp, seja através de sinais, né, confirmando ou negando. Então, esse aí é um dos pontos negativos que eu posso destacar.
Entendo. Essa pandemia, então, ela impactou a legislação, ou seja, de uma forma bem rígida, né, ali, no sentido geral. Sim. Por causa dessas mudanças, né? Sim, principalmente trazendo para a área consumidista, nós podemos destacar aqui duas modificações, ou duas leis que foram criadas durante esse período, que é a 14.181 e a 14.186, Sim. que elas vieram justamente para adaptar e para ajudar o consumidor aí nesse período de dificuldade financeira. Tá. E quem pode ser enquadrado como super endividado nesse... Tá, vamos lá. Essa aí é a Lei 14.181 Lei de 14.181 de 2021. É uma lei que já existia. Sim. Já existia esse projeto de lei, na verdade. Sim. Só porque estava lá parado, travado. Antes da pandemia já existia esse projeto de lei. Mas a pandemia veio para dar uma acelerada na aprovação desse projeto, Sim. que tem por finalidade ajudar o consumidor endividado. Sim. Né? Segundo pesquisa recente da CNN, que é a Confederação Nacional do Comércio, pesquisa de junho de 2021, 69,7% dos brasileiros estão endividados. Ou seja, 69,7%, isso em junho de 2021. Creio que não mudou muito de lá para cá. Eu também. Acho que dados atualizados. Então, essa lei ela veio justamente para trazer um alívio para esse consumidor que contrariu dívidas, crédito, e já estava com dificuldade, e em razão da pandemia, muito desemprego, redução salarial, agravou essa dificuldade de realizar o pagamento dessa dívida. Sim. E essa lei ela veio justamente para ajudar esse consumidor a renegociar, a repactuar estas dívidas. Até porque, assim, todas essas pessoas endividadas, eu acredito, né, que elas entrou nessas dívidas, mas ninguém quer entrar em dívida, né? Ela quer ir lá fazer um empreendimento, né, comprar um carro, investir em alguma área da vida dela, e de repente ela entra nesse barco aí. A gente sabe que no Brasil não é fácil, né? Os juros muito altos, muitas empresas são abusivas, né? A gente percebe isso, senão não teria muitos advogando a favor de clientes, né? E ganhando, inclusive, né? Mas a gente percebe que no Brasil essa carga tributária ela é sempre muito pesada, e a gente sente isso no bolso, né? Então, por exemplo, um pai de família que tem 1, 2, 3 filhos, que está ali, ele programou, igual eu te falei, né? Eu falo até por mim mesmo, aconteceu comigo. Você programou ali em janeiro de 2020, janeiro, fevereiro, programou algo, comprou um carro pensando que está tudo certo, eu vou conseguir pagar, mas eu até fiz uma matemática, a gente é pai de família, a gente faz essa matemática. O preço do óleo que estava R$ 2,80, agora está R$ 7, quase R$ 8. O preço do arroz, que era 10, 12, está 20. Ou seja, as pessoas vão priorizar a alimentação, né? E aí o que acontece? Vem a falta de dinheiro, aí deixa de pagar às vezes o carro, né? E por conta da pandemia, porque a economia caiu, né? E aí, hoje, eu estou percebendo que o senhor deve estar trabalhando muito, porque é uma área que está tendo muito problema. Quem tem mais te procurado qual o perfil dessa pessoa que está mais procurando o doutor? E se tratando do superendividamento, eu posso te afirmar que ainda, como se trata, Marcos, de uma lei recente, e não houve uma publicidade dessa lei, posso te afirmar que 99,9% dos consumidores não conhecem ainda essa nova regra. Então, procura praticamente zero dessa nova ferramenta para o consumidor. Infelizmente, ele ainda não teve acesso a essa informação, acesso a essa lei. Mas, e aí? Ele está se prejudicando, então, por não ter acesso? Ele está se prejudicando diretamente acerca da lei do superendividamento. Quando foi aprovado, tem aquela repercussão, passa no jornal, mas depois não tem mais nenhuma publicidade, nenhuma divulgação, e acaba ficando no esquecimento do consumidor. Então, é uma lei
importante para o consumidor, que vem trazer um alívio para ajudar a resolver os seus problemas financeiros, mas tem que existir de uma forma efetiva uma maior divulgação desse recurso, dessa ferramenta. Só trazendo aqui um ponto aqui que você trouxe aqui do caso concreto, o litro de óleo. Essa lei ela veio justamente para esse consumidor. É o consumidor que adquiriu um crédito de boa-fé, consumidor pessoa física, tá? Que adquiriu um crédito de boa-fé, quer dizer, ele comprou com a intenção de pagar. Porém, por razões alheias à sua vontade, seja por conta da pandemia ou seus reflexos, hoje ele não consegue mais custear as suas despesas básicas, tais como moradia, alimentação, energia, água, e, ao mesmo tempo, pagar essas dívidas. Então, essa lei do superendividamento é para esse consumidor que tem esse perfil, que comprou de boa fé com a intenção de pagar, mas em virtude da pandemia e decorrência de problemas financeiros ele não consegue mais honrar. E aproveitando aqui para destacar que essa lei também trouxe um destaque para a parte de educação financeira, o que falta. Então, há, de certa forma, uma grande responsabilidade das empresas que fornecem crédito, porque ela não faz ali uma análise responsável da condição real do consumidor em pagar aquele crédito. Então, na prática, o que acontece? O consumidor, vamos chutar aqui, ganha um salário mínimo, ele vai atrás de crédito, ele consegue facilmente 3, 4 cartões de crédito com limite de R$2.000 cada um, e por não ter essa educação financeira ou até mesmo por irresponsabilidade, ele acaba por utilizar todo esse crédito. Então, de um lado, nós temos a empresa que fornece esse crédito, que dá corda para o consumidor, e o consumidor vai se enforcar porque ele não tem essa educação financeira, mas, por outro lado, também nós temos esse consumidor que acaba se tornando irresponsável. É bom ter crédito? Mas para ser utilizado no momento de urgência, por exemplo, um problema de saúde, adquirir uma casa própria, algo desse gênero, não para gastar de forma irresponsável. Então, só esse adendo aí que essa lei hoje ela veio para trazer esse destaque para a educação financeira, porque agora o consumidor ele tem que ser informado do risco, ele tem que ser informado do valor que ele está contratando, do valor final que ele vai pagar, juros e, no caso de atraso, quais são as consequências. Então, hoje, essa empresa que fornece o crédito, ela tem que sentar de uma forma responsável com esse consumidor, explicar todos os riscos e analisar se, de fato, ele tem condição de pagar. Isso é muito bom. Antes da gente continuar, só dando boa noite aqui para o Lustosa, grande amigo, Marcão. Ô, Lustosa, obrigado pela sua audiência, meu camarada. Fico muito feliz de você nos dar esse apoio aí, essa moralzinha. O Caio também está aqui. Oi, boa noite, Caio. Obrigado pela sua audiência também. Gercélia também, Lustosa. Boa noite, uma ótima semana para todos, para você também. Tamo junto aí. Antes eu queria ainda continuar nessa mesma conversa. Tá, o consumidor teve esse problema, e o senhor falou algo aí sério, que é o brasileiro, ele tem um problema muito sério com a parte de dinheiro, né? Não sabe lidar. Mas hoje, a pessoa está num problema, vamos nos deter nessa questão da pandemia, né? Ele não foi de má fé, fez um investimento e agora não está dando conta de pagar. Para onde ele deve correr? O suporte dele, porque o senhor está falando de uma informação nova, né, que muitos não têm. Então, assim, estou sabendo de algo aqui, aprendi lá no TO Podcast. Uma informação nova aqui. Aonde ele deve correr? Vamos lá, ele deve procurar um advogado de confiança, né, para entrar com um processo. Vai funcionar assim na prática. O consumidor ele vai fazer um levantamento de todos os credores. Sim. Vamos citar aqui que ele deve para a empresa A, B, C, D, e aí por aí vai. Brasileiro, isso. Ele vai reunir todos esses credores, entrar com um processo, incluir esses credores, convidá-los a participar desse processo. E aí ele vai propor um plano de repactuação, um plano de renegociação dessa dívida. Porque o que acontece na prática? Essas grandes empresas, ela não quer saber da tua situação real.
Ela quer receber e ponto final. Só depois de muito tempo que ela vê que não vai receber, que ela vai te dar um desconto efetivo. Mas antes disso, ela não quer saber se você está desempregado, se você está doente, se teu filho está doente, tua esposa está doente. Ela não quer saber da tua situação real. Então, essa lei ela veio justamente para trazer mais um trato pessoal. E uma vez reunidos todos esses credores, o consumidor ele vai propor um plano de pagamento. Esse plano de pagamento pode ser de até 5 anos. Pode ser, vai depender do caso concreto. Ou seja, ele vai colocar, seu juiz, eu ganho R$1.000 por mês, me sobra, tirando as despesas básicas, R$200. Então, vamos tirar desses R$200 para destinar para os meus credores uma cota, uma parcela desse valor, e assim, né, pelos cálculos, vai levar aí uns 4 anos, 3 anos, 2 anos, 5 anos, enfim. Aí vai depender também do bom senso, né, das partes. E aí eu só consigo pagar dessa forma. Então, na prática, vai acontecer isso. Já existe essa figura para a pessoa jurídica, que é a recuperação judicial. Sim. Quando uma empresa está passando por dificuldades financeiras e ela não quer fechar, ela emprega muita gente, ela entra com um processo judicial de recuperação. Ela fala, seu juiz, eu não quero fechar, eu acho que dá para a gente reerguer, tem essas contas, tem os ativos, os passivos, vamos suspender essas ações judiciais, essas cobranças, e eu consigo pagar os credores da seguinte forma. É homologado esse plano de recuperação, essa empresa consegue pagar e depois ela volta para ativa. E é muito interessante porque não vai ocorrer o fechamento da empresa e os empregos vão ser mantidos, né? Isso é muito importante. Então, trazendo isso para o consumidor, é mais ou menos essa figura da recuperação judicial da pessoa jurídica. E lembrando, a lei é 14.181/2021, né? Foi criada em 2021, nesse ano que a gente está. Ela entrou em vigor, exatamente, foi aprovada nesse ano. É um projeto de lei antigo, já existia esse projeto de lei, mas a pandemia ela veio para dar um empurrão fortíssimo para aprovar, já está em vigor. Então, ela tem essa finalidade aí. Aí vai reunir os credores. Uma vez reunidos os credores, ele vai propor a forma de pagamento. Uhum. O juiz vai analisar se está justo, né? Obviamente, cada caso tem que ser analisado, né? Cada caso precisa ser analisado de forma individual. O juiz vai fazer uma análise dos documentos, ver que, de fato, vai sobrar X mensal disponível para negociar e sobre aquele X mensal vai ser reservado para os credores, né? Lembrando que tem que ser reservado sempre o mínimo para o consumidor custear suas despesas básicas. Tá, e isso aí tem alguma... o senhor falou, depende, né, do problema que ele está vivendo. Mas é para tudo, né? Problema com banco, problema com loja, com contrato de imóveis. E essa lei vigora sobre todas as causas. Não, há exceções. Há exceções. Vamos lá. Dívida com garantia real. Não entra. O que é dívida com garantia real? Um caso prático, financiamento de um imóvel, financiamento de uma casa, porque tem a garantia. Se ele não pagar, o banco não vai perder. Ele vai entrar, se for um carro, ele vai entrar com ação de busca e apreensão para apreender o veículo. A casa da mesma forma. Vende, tira o que o consumidor pagou, paga a dívida, sobra alguma coisa, repassa para o consumidor. Então, essa é uma dívida com garantia real. Então, nesse tipo de situação, como o credor ali, o banco, ele tem essa garantia, então não há necessidade de utilizar esse recurso aí do superendividamento. Outra situação também que não entra são para imóveis de luxo. Então não faz sentido. Então, se ele fez lá um empréstimo para adquirir um carro de luxo, um carro esportivo, e ele não está conseguindo pagar, né? Apesar de que carro não entra, mas estou dando um exemplo assim, de algo de luxo. Comprou um Porschezinho. Comprou uma lancha, alguma coisa assim de luxo, de alto valor, não se aplica também. Dívidas adquiridas dolosamente, ou seja, dívidas em que o consumidor fez, mas não tinha desde já a intenção de pagar, porque era totalmente fora do orçamento dele. Então ele já fez na intenção de não pagar. Então essas são algumas possibilidades. Crédito rural também não abarca nessa possibilidade. É mais para atender mesmo o consumidor, pessoa física, de boa fé, que adquiriu na intenção de pagar, mas por dificuldades financeiras ele não está conseguindo. Esse é o público-alvo.
Mas você sabe que talvez das maiores demandas dentro disso aí seria, por exemplo, o problema com o carro, né? Comprou o carro e as parcelas a pessoa não está conseguindo pagar, não quer perder e vai encostando ali, vai dar busca e apreensão. Para o consumidor seria interessante, mas a lei não abarcou essa possibilidade, não foi aprovado com essa possibilidade de dívida com garantia real. Para tristeza de um amigo que eu conversei, porque é o seguinte, falando dessa pauta com um colega, e até sugeri, tem alguma pergunta que eu posso falar? Aí, esse colega meu, ele falou assim, não vou citar o nome, mas, por exemplo, o caso dele, ele comprou um carro, consórcio, né? Foi contemplado, está pagando, só que está usando o carro, porque ele já está com o carro. Só que aconteceu, não sei se você está por dentro, mas muitas fábricas deixaram de fazer carros, né? Não estão fazendo. Então, e os carros estão populares, já de uso, né? Já estão aumentando os seus valores, né? Então, um carro que, por exemplo, um carro 2015, que custava 30 mil, às vezes ele está custando hoje 36. E o consórcio está só subindo a parcela. Então, começou com 800, 830, chegou a 900 e tal, e ele já está pagando mais de R$1.000. Ele ligou, né, lá na empresa, a empresa não quis conversa. Falou para ele continuar pagando, que o bem dele estava valorizando, que era muito bom. Mas ele falou, mas meu bem eu estou usando, está deteriorando, porque eu estou usando todo dia, né? Ele está perdendo o bem, está deteriorando. Se ele for vender, talvez ele não vai encontrar. Não, mas o seu consórcio está num patamar aqui, olha só o tanto que valorizou. E outra coisa, quando você terminar de pagar, você vai ter um resíduo aqui por essa compensação, mas que não é muita coisa, é dividido né, para todo mundo, então pode ser poucos reais, ou seja, uma dificuldade que ele está tendo, porque uma parcela que era de 800 foi para mais de 1.000, né, em poucos meses aumentou significativamente, né, R$200, queira ou não, é uma boa compra, é algo que vai ajudar na casa dele, ou seja, ele está tendo um problema, e a empresa falou isso, falou, se você deixar de pagar, vai ter busca e apreensão, você vai perder o bem. Ou seja, continue pagando. Na dúvida, continue pagando. Essa lei do superendividamento não se aplica no caso dele, mas ele pode estar procurando aí um advogado de confiança para analisar a possibilidade de entrar com uma revisão do contrato, né? Tem que ser analisado. Mas dá certo essa revisão do contrato? Dá certo. Funciona. Porque parece que a gente descobre que para uns casos sim, outros casos não. Financiamento dá certo, consórcio talvez já não dá, porque foi contemplado com várias pessoas ali, está dentro do mesmo barco. Como que... E não só isso, analisar também quais as condições de juros, qual foi o combinado, analisar as cláusulas do contrato. Então, o ideal sempre, por mais que falamos assim de uma forma geral, mas o caso ele precisa ser analisado especificamente, né, para te dar uma posição. Então, às vezes de um dá certo, o outro não dá. Mas aí você vai olhar o contrato, também há uma diferença grande entre um e o outro. Que bom. Muita informação aqui, eu estou curioso. Bom, mas os nossos ouvintes aqui, né, quem está nos acompanhando, já está dando um joinha aqui, estou compartilhando. Tem até uma pergunta aqui, Soneca Mandara Brasil. Ele pergunta assim: como fica um financiamento imobiliário em que a pessoa que financiou faleceu? Essa dívida finaliza ou fica para os seus herdeiros? Pergunta. Dúvida boa, né? Dúvida boa. Vou repetir. Financiou imóvel. Vou repetir, precisa analisar o contrato. Há contratos que, no caso de morte, no caso estava no nome dele, né, ocorre a quitação do imóvel. Então precisa ser analisado o caso concreto para ver qual que é a possibilidade, nesse caso, no contrato. Se eu não me engano, até no contrato tem lá seguro, e justamente um seguro, né, caso isso aconteça, tanto imobiliário, né? O Leite está falando aqui, a caminhoneta dele tem. Caso ele se for, fica quitadinha para a esposa. Quita e partilhar entre os herdeiros. Partilhar entre os herdeiros. Mas tem que analisar. E se você precisa desse respaldo aí, jurídico, pode procurar aqui o nosso convidado, né? E fala aí o seu Instagram para o pessoal aí que está ouvindo.
doutor? Então, o problema da advocacia é que não pode ter uma publicidade focada, né? Então, o que a gente sugere sempre é que haja uma procura de um profissional de confiança, né? E, acima de tudo, um especialista na área. Porque o direito é muito amplo, Marcos, Sim. assim como a medicina. Então, tem a área de direito do consumidor, a área trabalhista, civil, agrário, ambiental, aí por aí vai, direito médico. Então, o ideal é você procurar um profissional especialista na área. Né? Assim como, se você está com um problema no coração, você não vai procurar um urologista, né? Você vai procurar um cardiologista. Então, da mesma forma na advocacia, não adianta você querer militar em todas as áreas e querer resolver todos os problemas. Então, o consumidor ele tem que ficar atento, o ouvinte, né, que seja, ele tem que ficar atento para diagnosticar qual é o problema dele, em que área ele se enquadra, para procurar um advogado especialista nessa área para não correr o risco de ter problemas. O senhor falou, deixou bem específico aqueles que não têm direito a essa lei, que não entra, né? Financiamento imobiliário, tal, compra de carro, financiamento de carro. Mas o senhor falou que veio para atender justamente aquelas pessoas de boa fé, né? Que comprou ali, está passando por... especifica um pouco mais, assim, esmiuça um pouco mais, assim, quem que seria esse perfil de pessoas? Tá, posso falar. Aquele consumidor, vamos colocar aqui um caso prático. Um caso prático, Ele fez um empréstimo de 5 mil reais. Agora, o que ele comprou não importa. O que importa é que ele está devendo para o banco 5 mil reais e parcelou em N vezes. Tanto jurídico como pessoa física? Superendividamento só pessoa física. Pessoa jurídica, aquela possibilidade que eu mencionei da recuperação judicial. Que seria uma situação semelhante que a pessoa jurídica tem à sua disposição. Então, vamos lá. Então, esse consumidor foi no banco, adquiriu um crédito de 5 mil reais, que no final ele vai pagar 20, 15. Ô, Jesus, ajuda o brasileiro. E a época que ele fez esse financiamento, vamos chutar aqui que as parcelas ficaram no valor de R$250 dentro do seu orçamento. Então, as suas despesas básicas eram R$500, mais essa parcela de 250, ele ganhava 1.500, então ele ainda tinha um crédito de 750. Mas a pandemia veio, teve uma redução salarial e ele passou agora a ganhar R$750 por mês. Então não tem como agora ele ter o mínimo para sobreviver e ao mesmo tempo pagar essa dívida. Sim. Tá. Lembrando que também ele não pegou esse dinheiro para adquirir produto de luxo, né? Então é esse o perfil, é aquele consumidor de boa fé que adquiriu na intenção de pagar, porém, em virtude da pandemia ou dos seus reflexos, ele não vem conseguindo honrar os seus compromissos. Ok. Tá, e juntou ali, eu tô até... quero esmiuçar bem. Vamos embora. Juntou ali o devedor, né, a empresa, tá, entrou com um processo, tá ali esmiuçando. Caso a pessoa, a empresa não aceite, a lei ainda favorece a si mesmo? Eu sei que tem um juiz, né? Vamos lá, duas situações que podem acontecer. Então, esse consumidor vai entrar com um processo, vai convidar os credores. O credor ele pode participar do processo e fazer um acordo, ok? Ou esse credor pode participar do processo, mas recusar o acordo, né? O acordo já fala, a vontade de ambas as partes. Então, tem essa possibilidade dele recusar o acordo e tem a possibilidade dele sequer participar do processo. Então, são 3 situações que podem acontecer. Caramba! Vamos lá. Então, a primeira possibilidade, saiu o acordo. Bom, agora é pagar. Mas pode acontecer também de ser 4, 5 empresas, der certo o acordo com 2, ficar mais 2 ou 3 pendentes. Tá, mas beleza. Deu o acordo, ok. Agora só resta pagar. Né? Lembrando que ele pode propor esse pagamento em até 5 anos. Não vai depender da vontade do consumidor. Vai ter que ser analisado no caso concreto. Ou seja, qual que é o valor que ele tem à disposição sem comprometer o mínimo para disponibilizar para pagar esse crédito. X. Então, nessa proporção vai levar 3 anos. Ok. Não, vai levar 4. Ok. Vai levar 5. Ok. Vai levar 6. Não. 6 não. Até 5. Então, essa é a primeira possibilidade de acordo. A segunda possibilidade que pode acontecer é do credor
participar, ingressar no processo, porém ele não tem interesse em fazer acordo. Ou seja, da forma como foi proposto pelo consumidor, da forma como o consumidor se propõe a pagar, não interessa para o credor. Ele não quer receber daquela forma. Então é uma situação que o juiz vai ter que analisar e o juiz mesmo ele pode propor e decidir um plano e homologar esse plano, né? Ficando estabelecido qual o valor da parcela e qual a quantidade de parcelas. Então essa é uma possibilidade. Não vai ter como o credor escapar. Obviamente que o juiz vai ter que obedecer todos os critérios da lei, né? O mínimo sempre tem que ser reservado para o consumidor. E a terceira hipótese é aquela que o credor sequer participa do processo. Ou seja, você entra pedindo a repactuação da dívida, o credor sequer demonstra interesse em participar. Ele não tem interesse em participar. Isso me parece... É o que vai acontecer, né? Isso me parece que o credor ele tá tão pouco preocupado. Ele não está preocupado se ele vai receber daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Parece que ele... Infelizmente o perfil do credor é esse. Ele até prefere, parece, né? Ele até prefere que atrasa para gerar os juros, né? Sim. Eles ganham milhões, bilhões em cima disso. Então, se acontecer essa hipótese do credor ser convidado para participar e ele se recusar, é interessante que nesse caso o credor só vai poder cobrar novamente do consumidor, ele tem essa garantia, quando terminar o processo de negociação com os outros credores. Sim. Porque ele se recusou a participar do processo. Aí, uma vez fazendo o acordo, eventual restrição nos órgãos de proteção ao crédito tem que ser retirado. Eventual ação judicial tem que ser suspensa. Né? Então, são alguns reflexos aí desse acordo. E torcer pro juiz ser um cara, gente boa, que torce aí para a pessoa que está endividada, né? Jaxael, muito obrigado pela sua audiência, boa noite. Aí ele está falando, boa noite, meus amigos. Obrigado pela sua audiência aí, Tocantins TV na área, podcast aqui, muita informação boa com o nosso Dr. Rodrigo Beraldo. Ainda caminhando, porque é o seguinte, o brasileiro, como o senhor falou, ele tem um problema muito sério, né, com dinheiro, né? Nós não temos, não é nos ensinado, né, a lidar com o dinheiro. E é normal, parece, a gente ver que o brasileiro, assim, ele parece que ele fica bem em uma época, né, um indivíduo, né, um pouquinho indivíduo. Ele conseguiu ali, uma época, ficar bem, aí logo passa o aperto, e sempre recorre essas instituições financeiras, né, com os bancos, né, que cobram os juros, né, e tem essa lei aí que depois de 5 anos parece que o nome limpa, né, limpa no Serasa, limpa no SPC, mas ali nas instituições fica o nome preso ali, Os cadastros internos das empresas ficam essa restrição. Então, funciona assim. Então, a empresa ela tem 5 anos, né, a partir do momento da inclusão, essa inscrição fica ativa. Se for uma inscrição indevida, o consumidor pode entrar com ação judicial para limpar o seu nome, né, e até danos morais pela inscrição indevida. Tá? Mas uma vez sendo devida, esse consumidor não paga, então ela prescreve com 5 anos essa inscrição no cadastro de órgão público, né? SPC Serasa. Uma vez que o consumidor não paga dentro desse período, prescreve em 5 anos e essa restrição fica no cadastro interno da empresa. É uma prática existente das empresas. É por isso que tem aquele tal do score, né? A pessoa tem que subir os pontinhos ali para conseguir fazer um financiamento, comprar algo ali a longo prazo. E algo que eu percebi no último ano, essas grandes empresas elas estão evitando negativar o nome dos consumidores diretamente nos órgãos de proteção ao crédito, SPC Serasa. Então hoje é muito difícil de você achar alguém com restrição no SPC Serasa, de algumas empresas. Mas elas estão jogando no cadastro interno do SPC Serasa. Então, teoricamente, né, se uma empresa ou outra consultar, não vai aparecer, mas vai estar lá no cadastro interno e lá uma das vantagens desse aplicativo SPC Serasa, SPC Consumidor, é que o consumidor ele pode estar negociando por lá mesmo a sua dívida, né, uma vez sendo a dívida existente, uma dívida
que realmente foi contratado pelo consumidor, ele pode estar negociando, e eles ofertam ainda desconto, parcelamento. Bem legal. Muito legal. A gente vive, eu vou até falar de Palmas mesmo, né? Tem os decretos municipais, né? Que fecha as lojas. E aí a pessoa fechou o seu empreendimento, vamos falar de lojista, né? Que teve que fechar por causa da aglomeração, né? E ele passou ali por um perrengue muito grande, né? Não vende, não consegue pagar o aluguel. Às vezes, né? O lojista depende do que vende para pagar o aluguel. Também ele deve recorrer a essa lei, caso ele tenha problema, diretamente assim no contrato. Porque você tem ali, começou a pandemia, começou os problemas a acontecer. O que o senhor indica para ele fazer? Tudo bem, ele tem que procurar o advogado, né, a assistência jurídica. Mas ele às vezes procura já num negócio assim que está à flor da pele, né? Uhum. Mas o senhor aconselha ele de cara. Vou citar o caso, por exemplo, aqui, eu aluguei um imóvel. Eu estou pagando ali R$1.000 por mês. Não estou conseguindo mais pagar. Tive que fechar a porta, não está tendo capital de giro, não tem entrada. O que eu devo fazer? Vamos lá, 2 pontos. Primeiro, você pode até aconselhar. Primeiro, você falou dos lojistas, né? Eles não foram abarcados pela lei do superendividamento porque, em regra, Sim. Pessoa jurídica. E acerca do imóvel, do inquilino, tem uma legislação especial que é do inquilinato, que não entra no Código de Defesa do Consumidor, já é uma outra área do direito. Então, o que esse ouvinte que está nessa situação, ele tem que procurar, o ideal seria na época, né, procurar o dono do imóvel, negociar, buscar uma flexibilização. E caso ele não consiga, o que vai restar para ele é procurar um advogado e entrar com ação buscando aí uma flexibilização, principalmente nos casos de multas, né? Porque geralmente esses contratos eles têm uma multa se o imóvel foi entregue antes do prazo ou algo desse tipo. Então eu acho que ele pode estar buscando aí o judiciário para estar buscando uma flexibilização dessas multas contratuais. Sim. Né? E é sempre assim, sempre tentar negociar diretamente com a outra parte, porque há muitas pessoas boas e de boa fé, eu acredito. Sim. Que acabam entendendo o lado do outro e N casos, né, de donos de imóvel flexibilizando o valor do aluguel, mas se não foi esse o caso e não houve essa possibilidade, no caso de multa, eu entendo que cabe o judiciário para analisar, porque foi um motivo de força maior. Sim. Né? Principalmente atividades que não puderam funcionar, que não eram atividades essenciais. Então não é justo que uma atividade que não seja essencial seja cobrada por uma multa em decorrência do fechamento da empresa. Eu acho que contraditório. Todos têm que ter, a gente tem que ter baixar um pouco o nível e tal e ter essa humanização, né? Conversar. Eu acho que a primeira coisa é chamar aquela pessoa, né? Tá devendo? Não espera chegar a correspondência, não, né? Ou ação, ou o que seja, já chama para uma conversa logo, bate um papo, explica a situação, porque aí mesmo pode ter, de uma forma amigável, a pessoa sanar esse problema, né? Até conseguir um prazo maior, né? O Soneca Mandara está falando aqui, ainda existe a história, está perguntando, né? Ainda existe a história da dívida caducar com 5 anos? É aquilo que a gente está falando. Nós acabamos de falar aqui, né? 5 anos prescreve nos órgãos de proteção ao crédito. Então, ela não vai poder mais expor aquela dívida como uma dívida pública nos bancos de dados. Mas no cadastro interno da empresa, dessa credora, vai existir essa pendência e ela pode até negar o crédito sem justificar o porquê. Ela já sabe ali que esse consumidor ele é um mau pagador. Sim. Ele até comenta aqui, ó, empréstimos hoje em dia tá fácil demais, até pelo aplicativo dos bancos estão oferecendo. O negócio é resistir sempre. Cuidar, corre dos empréstimos, do juro alto, né? Principalmente. As empresas são espertas, elas aproveitaram o momento, né, de dificuldades. Corre atrás dos aposentados, tadinho deles. Exatamente. Então, outra modificação dessa lei também, a 14.181, é que ela não trouxe só essa possibilidade da repactuação da dívida,
como também essas empresas que fornecem crédito, agora mais do que nunca, elas têm que ser transparentes. Aí parece óbvio, mas infelizmente não é óbvio para essas empresas. Ou seja, principalmente quando se trata de consumidor vulnerável, o idoso, pois é, o analfabeto, né, qualquer outro tipo de vulnerabilidade. Então, mais do que nunca, tem que ter uma transparência muito grande sobre o objeto contratado, o valor do empréstimo, a forma de pagamento e todos os encargos no caso de atraso. Cobrar a pessoa por via ligação é correto? Porque gera até uma importunação, né? Vamos lá, existe essa possibilidade de cobrança. O que tem que ser observado é o que nós estávamos falando agora há pouco, o bom senso. Então, essa cobrança ela tem que ser em horário comercial, em dia útil. Né? Se ligar fora do horário comercial, se ligar no final de semana cobrando, esse consumidor ele pode ter, mesmo sendo um devedor, ele pode inclusive entrar com ação buscando aí uma reparação por esse transtorno, porque acaba sendo um transtorno, né? Você receber uma ligação fora do expediente ou no final de semana, no momento que você está com sua família curtindo, você está recebendo cobrança. Aí acaba o final de semana, né? Você está no lazer, curtindo, e aí chega uma mensagem, uma cobrança. Então é importante que o consumidor ele produza prova, ele armazene provas nesse sentido que ele está sendo cobrado em horário indevido e faça reclamação, seja na ouvidoria da empresa, se não resolver, pode reclamar no PROCON, se não resolver, pode entrar com a demanda judicial buscando tanto uma reparação moral por esse transtorno, como também uma obrigação de fazer para que a empresa não cobre e não ligue em horários inoportunos. O senhor comentou aí sobre, principalmente, é triste ver hoje em dia os idosos, né, sendo cobrados de uma dívida, às vezes, que fez ali, talvez foi até induzido a fazer, né, por uma ligação, né, através de, como nossa audiência falou aqui, por um aplicativo, aí está sendo cobrado juros altos e às vezes desconta ali por 12 meses, 18 meses, 24 meses, e são muito vulneráveis, né? É triste ver, eu quando eu vejo esse tipo de situação me corta o coração. Sim, é muito triste e foi proibido por essa lei. Na verdade, já que, né, que não era proibido, mas ela reforçou que todo tipo de assédio para contratação, principalmente dos vulneráveis, é vedado, né, é desumano. E, infelizmente, é o carro-chefe hoje nessa área de empréstimo de idosos, os quais, muito das vezes, eles sequer receberam aquele crédito, mas ele está sendo descontado ali. Né, tem alguns bancos específicos aí que eles são excelentes nisso. Então a dica para o consumidor é qual? Para finalizar essa parte. Essa parte do superendividamento. Até preparei aqui, se me permite aqui, eu vou ler, que são 10 dicas que eu trouxe aqui para o consumidor. Permito porque é informação. São 10 dicas, eu vou colocar aqui 10 mandamentos. Primeiro, não gastar mais do que ganha. Isso é importantíssimo. Legal. Muita gente não obedece a essa regra. Segundo, ter cuidado com crédito fácil. Desconfiar sempre. Né? Às vezes vem aquele crédito com uma certa facilidade e você acaba se deixando levar e não observa as entrelinhas. E é ali que está o perigo. Terceiro, não assumir dívida sem antes refletir e conversar com a família. Então, não contratar nada por impulso. Então, foi oferecido um crédito? Pensa, respira, conversa com a patroa, conversa com o patrão, com calma. Realmente, você está precisando desse crédito? Pede ajuda aos universitários. Realmente está precisando? É algo que nós precisamos como família? Não, então vamos descartar. Quarto mandamento. Antes de assinar o contrato, lê cada linha, com calma. Geralmente, eu acho que eles fazem de propósito, né? Que são umas letras miúdas, pequenas, aí você fica sem paciência, aí você, vou assinar logo isso aqui, seja o que Deus quiser. Eu me arrisco a dizer que talvez 90% não lê, né? Acho eu vou arriscar um pouco mais. Um pouco mais. Quinto mandamento, exigir informações sobre as taxas de juros mensal e anual. Muitas vezes o consumidor faz ali, na ânsia de conseguir o crédito que ele tanto espera, ele não para pensar no valor final que vai ser pago. Então ele pega, vou pegar aqui 3 mil,
Aí ele vai fazer o cálculo, vai colocar em parcelas pequenas. Na prática, quando terminar, ele vai pagar 3, 4 vezes mais do que aquele valor. Então, se ele fizer esse estudo, essa reflexão, vou pegar 2 e vou pagar 8. Será que se ele fizer isso, ele realmente vai contratar? Talvez não. Se ele fizer essa análise, talvez não. Sexto mandamento, exigir o prévio cálculo do valor total da dívida e avaliar se é compatível com a sua renda, que é o complementar do anterior, né? Se está dentro do teu orçamento. Sétimo, comparar taxas de juros dos concorrentes. Então, antes de fazer, se realmente é necessário fazer um empréstimo, precisa, é algo necessário? Ok, então vou fazer uma análise de campo para ver qual posso que... Posso abrir aspas Pode. desse mandamento aí? Tem um amigo meu que ele fez um empréstimo lá, né? E tal. E percebeu que ele não ia conseguir pagar. Aí ele falou, vou fazer um outro empréstimo para... Mas enfim, olha só, ele foi numa outra agência, essa outra agência propôs para ele comprar a dívida, né, dessa agência que ele tem conta e para ele poder pagar, né, com juro menor. E ele ficou maravilhado, falou, vou topar. Quando ele voltou na primeira agência para explicar a situação, olha, a agência B vai comprar aqui a minha dívida e a gente vai ficar tranquilo aqui, eu vou para lá. A agência A falou, não, pode deixar que a gente vai dar o mesmo juro aqui, só pode ficar aqui com a gente. Rapaz, ele voltou para casa assim, um pouco alegre, né, porque baixou os juros, né, claro, ele ia conseguir então, reorganizou as finanças para pagar, mas também ao mesmo tempo ele ficou triste, poxa, ninguém me contou a história do jeito que era. Deveria ter feito isso antes, né? Mais ou menos isso. O que é muito comum também... plano de telefonia. Você está querendo migrar de um plano, sei lá, de uma operadora para outra. Aí você faz um plano, você está pagando, sei lá, R$150. Aí o plano da concorrente, no mesmo valor, com os mesmos recursos, às vezes até mais, internet. Aí você, não, vou migrar. Aí você entra em contato, conta essa história e fala, não, vamos fazer para você do mesmo preço, né? Aí esse misto de sensação. De alegria de ter conseguido, mas ao mesmo tempo, você, poxa, ela poderia ter feito isso por mim, né? Não precisava chegar nesse ponto. Sim. Segue então os mandamentos. Vamos lá, sétimo mandamento, que é comparar as taxas de juros. Oitavo, não assumir dívidas em benefício de terceiros. Isso aí é importantíssimo. Triste. Infelizmente, muitos ainda acabam se deixando levar pela... Eu não ia falar não, mas vou falar. Às vezes acontece dentro de casa. Vamos lá. Nono. Dívida para sogra, para o sogro. Mas aí tudo bem. Para sogra. Não assumir dívidas e não fornecer seus dados por telefone ou pela internet. Infelizmente, é uma prática muito comum ainda, né? Sim. A quantidade de golpes. Porque a tecnologia ela vai avançando, vai facilitando, mas ao mesmo tempo também... Os hackers, eles acompanham também essa evolução. Então, eles, por exemplo, teve essa modificação aí para o Pix. Então, rapidamente, eles já se adaptaram e N fraudes e golpes utilizando o Pix, principalmente quando há essa modificação. Eles acabam aproveitando que está tudo muito novo e as pessoas acabam se deixando levar sem uma maior verificação. E o último é reservar parte da sua renda para despesas de sobrevivência e para fazer uma poupança, né? Porque não é cultural. O brasileiro não tem esse costume de fazer a poupança. Ele acaba gastando muito mais do que recebe. Principalmente as empresas, né? Toda empresa deveria ter um caixinha ali do socorro, né? Aconteceu um imprevisto, vai naquele caixinha para não ter que ligar para uma agência e pegar dinheiro a juro. Essa serve para todos, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Sim. Então, quando nós... Não seria nenhuma reeducação, seria uma educação, porque nós nunca, pelo menos, não fomos educados para ter esse trato com as finanças, né? Então, deveria ser aí uma matéria para constar aí no ensino fundamental, ensino médio, deveria ser uma matéria que já deveria acompanhar desde muito cedo, para que na fase adulta saibamos, né, como administrar as finanças.
O Lustosa, Francisco Lustosa, está dizendo assim: Vixe Maria, parece que estão falando de mim, kkkk. Ei, brasileiro, né? Jesus toma conta. Vários brasileiros na mesma situação. É o que foi aquele dado, né, que foi fornecido no começo: 69,7% dos brasileiros estão endividados, né? Praticamente 70% da população. Depois eu vou fazer um corte aí, ô Gleidson, nesses 10 mandamentos aí, que a gente vai postar ele, repostar para ajudar os nossos brasileiros. Tem a lei também 14.186/2021, ampliação do prazo para remarcar eventos. Fala dessa lei. Essa é uma lei que surgiu justamente por conta da pandemia, né? Se fosse a pandemia, não teria essa lei, então é um impacto direto da pandemia, e ela surgiu da necessidade de diminuir os efeitos da crise na economia nos setores de turismo e de eventos. Sim. Então, determinado evento, show, festa, entretenimento cultural de uma forma geral, pacotes turísticos também, né, que entra aí como eventos, e que tiveram que ser cancelados em virtude da pandemia no ano de 2020 e 2021, e aí fica aquela discussão, né, o que fazer agora? Restituir o dinheiro, dar um crédito ou remarcar? Mas remarcar para quando? Então essa lei ela veio... E vai ficar essa briga, né? Porque a empresa prefere remarcar, porque está com dinheiro, às vezes já girou o dinheiro ali, porque alguém às vezes já está pagando, mas às vezes também tem um consumidor ali que está querendo o dinheiro de volta porque está apertado agora. Exatamente, é um ponto que... A primeira lei do superendividamento que nós trabalhamos aqui, a 14.181, ela veio para auxiliar o consumidor diretamente. Uhum. Okay? Essa segunda, eu já vejo que ela veio mais para beneficiar o fornecedor de produto ou serviço, aquele que organiza o evento, aquele que organiza a festa, aquele que organiza pacotes turísticos, do que propriamente o consumidor. Acho que o consumidor aqui ele ficou um pouco aquém do que poderia ser, porque o consumidor ele quer o dinheiro, né? Se ele pagou pelo serviço, não tem nem previsão, né? Tá dando essa flexibilizada agora nas medidas, mas observando alguns países que deram essa flexibilização que está ocorrendo agora no Brasil, agora eles já voltaram já com as medidas sanitárias. Uhum. Então hoje há apenas uma expectativa de que esses eventos ocorram a partir, né, do próximo ano, porque esse ano já foi, né? Acho que não vamos ter aqui grandes eventos no Brasil nesse ano. Então, por enquanto, só é uma mera expectativa. Então, só terminando aqui o raciocínio, o consumidor, em alguns casos, ele quer o dinheiro de volta, mas a lei ela não trouxe essa possibilidade de imediato para que a empresa restitua o dinheiro. Sim. O Francisco Lustosa está falando aqui. Título de informação. Já tem a matéria no ensino médio, doutor. Educação financeira, segundo a minha filha. Ótimo, eu espero que no ensino público e particular que seja uma matéria contínua e para todos, né? Que essa nova geração que está surgindo aí, os futuros, os próximos adultos serão mais responsáveis. Um dos notáveis que eu quero trazer aqui algumas pessoas justamente para falar de educação, porque já tem alguns aspectos da educação mudando, né? E uma coisa que tem se batido muito na tecla é sobre a educação financeira. Né? Na minha época não tinha. Não, na minha também não. Na minha época era ensinando a você como trabalhar e sobreviver. Trabalha e sobrevive. Só isso que ensina. Não ensina a ganhar dinheiro, economizar, investir, empreender. Nada ensina. Ensina você trabalhar, ficar quietinho no seu canto. Mas que bom, fico feliz que tenha ocorrido essa adaptação. Eu tô meio por fora. Manda um abraço aí, Lustosa, para sua filha. Manda o nome dela aqui. Todas as escolas. Que bom. Lustosa, manda o nome da sua filha aí que eu... Não sei, acho que é a Brenda, se eu não me engano. Manda o nome aí que eu quero dar um alô para ela. Ainda o Soneca Mandara ainda está falando que... acho que só pode... ele está perguntando. Ainda existe a história da dívida caducar com 5 anos? Caducar, acho que... Seria, nós tratamos, né? Nessa pergunta. Sim. Seria a prescrição. Prescrição. Isso, 5 anos prescreve. Não pode ter mais a publicidade dessa dívida nos órgãos de proteção ao crédito, SPC e Serasa. Mas vai ficar essa restrição no cadastro interno da empresa. Sim.
Eu posso citar, falar para ele de forma prática, porque já aconteceu comigo. Então eu tive numa agência bancária, eu tive meu nome protestado por conta de dívida. Problemas familiares, ok. Mas eu quitei a dívida, mas eu não, até eu quitar essa dívida e por um bom tempo para o meu score subir, eu não tinha como ter cartão de crédito, não tinha como ter financiamento. Ou seja, mesmo que eu fosse em outra agência, eu não poderia, eles não... O mais que eu conseguia abrir uma continha em outra agência de conta salário, como diz aí, mas até eu retomar o crescimento, meu score subir, eles não me ofereciam nenhum tipo de investimento, ou empréstimo, ou cartão de crédito, nada. São informações que nós não temos, né, Marcos? A gente não sabe se entre esses bancos aí, eu acho que com certeza deve ter aí uma lista, uma comunicação entre eles. Sim. Então a gente não tem acesso, obviamente não é uma lista pública, mas com certeza eles devem ter lá o controle lá dos maus pagadores e devem... Eles conversam. São unidos, com certeza, os interesses são iguais. Aí, só voltando lá na questão lá da pergunta dos 5 anos. Dos 5 anos. O que acontece também é que mesmo passados 5 anos, muitas vezes a empresa ela continua com a restrição, mesmo passados 5 anos. Sim. Então, no cadastro público, SPC Serasa. Então, ocorrendo essa manutenção, mesmo após os 5 anos, o consumidor pode estar, mesmo a dívida sendo legítima, legal, ele pode estar entrando com ação pedindo a declaratória de inexistência dessa dívida, desse débito, e pedir até mesmo o dano moral pela inscrição mesmo passado aí os 5 anos, porque não foi respeitado os 5 anos. Sim. Aqui, o Lustosa mandou, Brenda Almeida Lustosa. Abraçar essa menina esperta aí que aí contribuiu aqui com o nosso bate-papo. Então aí nós finalizamos nessa lei, né, que o senhor estava falando, 14.186/2021, né, que é a questão dos eventos, que o senhor estava explicando, né. E muita gente pagou o ingresso e não recebeu ainda, né. Exatamente, nós temos um caso aqui em Palmas, que é o show do Gustavo Lima, que estava marcado... Sim, eu acho que para março de 2020, abril, era mais ou menos nesse período aí, foi muito próximo. Acho que foi até mesmo para o meio de março que estava marcado esse show. Então, tem muitos palmenses aí que pagaram pelo show, né? Acho que chegou até a esgotar. E agora não tem nem show e nem dinheiro, e é só uma possibilidade. Então, o que a lei trouxe nesse caso? Show caro, que às vezes divide até, que hoje eles estão dividindo os shows, né? Sim. Então, o que vai acontecer nesse caso? A empresa, a organizadora do evento, ela tem até 31 de dezembro de 2022 para organizar um evento com a mesma estrutura, com o mesmo artista, para proporcionar aquilo que foi contratado em 2020. 2020. Exatamente. A outra possibilidade que essa lei trouxe é que o consumidor ele pode utilizar um crédito nessa empresa. Se essa empresa ela oferece um crédito, ela tem outras atrações disponíveis, então ele pode solicitar um crédito e utilizar esse crédito também até 31 de dezembro de 2022. Então o dinheiro em espécie só seria no caso de não ter um evento de igual natureza, não ter o crédito e não ter o dinheiro, não ter o crédito, aí só nesse caso é que a empresa ficaria obrigada a restituir o dinheiro com a devida correção. Pode falar, o Gleidson. Sim. O artista, a empresa vai arcar com fazer o evento. Mas e o artista? Ele também é obrigado a fazer o evento? Um cara contratado, tipo o Gustavo Lima? Se se recusar, por exemplo? Aí já entra o contrato. Sim. Aí já entra o... Deu para ouvir. Já entra o contrato entre o artista e o organizador do evento. Eu creio que no caso concreto do Gustavo Lima em si, já foi feito esse combinado para remarcar para uma data que seja dentro desse período até 31 de dezembro de 2022. Agora, lembrando que essa lei ela teve uma adaptação. Anteriormente, ela era para eventos até 31 de dezembro de 2021. Eles tinham até esse ano para fazer essa remarcação. Porém, o ambiente não é nada favorável, né? Ainda tem que ter essas medidas restritivas, essa restrição. Então, acabou ocorrendo que foi necessário prorrogar para abarcar
e dar essa possibilidade para fazer o evento até 31 de dezembro de 2022, porque em 2021 ficou impossibilitado de realizar esse evento. No caso de eventos, principalmente de artistas, como citado aqui, é interessante porque também a maioria deles, no ato do contrato, já recebe uma boa parte, né? Às vezes 50% do cachê. Ou seja, ele está diretamente envolvido ali. Tomara que ele não cobre mais caro, né? Mas só um adendo aí do Gustavo Lima, meio que ele já vendeu a agenda dele já do próximo ano, né? Acho que 2022, 2023 ele já vendeu, parece que por 100 milhões, se não me engano. Então, provavelmente essa empresa aí já vai ter um combinado aí entre vários contratantes, né? E se ele não cumprir também, ele vai ter que devolver a parte que a empresa investiu. Então, exatamente. Se ele devolver, aí é o efeito dominó. Isso. Né? E aí a empresa vai ter que devolver lá para o consumidor final, devidamente corrigido. Devidamente corrigido, né? Ou seja, o dinheiro tem que estar guardado em algum lugar aí. Ele vai conseguir devolver, está bem de vida. Esse que é o problema dessa lei, porque o consumidor, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, mas o consumidor, ele às vezes ele não tem nem interesse mais, né? O cara comprou o show pro Gustavo Lima, o cara se converteu, o cara não quer ir mais pro show do Gustavo Lima, ou o cara não gosta mais do Gustavo Lima. Pois é. Então agora ele quer o dinheiro de volta, mas infelizmente hoje não tem essa possibilidade. O dinheiro de volta é só no caso de não ter o evento até 31 de dezembro do ano que vem e de não ter a possibilidade de ter o crédito para utilizar em outra atração dessa empresa. E aí o problema dessa lei é que esse organizador do evento ele está com dinheiro, né? Ele está fazendo o dinheiro girar. Sim. Então seria cara, como tudo na vida tem os dois lados, né? É um prazo muito longo, ele né? Ele está fazendo bom giro com esse dinheiro, né? Ele está com dinheiro, ele ganhou o dinheiro. Comprou fazenda, comprou gado, já vendeu. Pois é. Ou seja, gente, olha que muito legal a conversa aqui com o Rodrigo Beraldo, né? Advogado, eu creio que nós tivemos informações preciosas aqui, aprendemos muito, né? Porque nós somos assim, né? Temos que aprender uns com os outros. Eu aprendi demais. Foi muito bom bater esse papo. Deixa suas considerações. Você pediu meu Instagram, eu vou só passar aqui. Lá sempre tô dando dicas pro consumidor. Passa, por favor. E dívidas também trabalhistas, que são áreas que nós militamos ativamente lá no escritório. Então sempre estou passando dicas, né? Decisões, sempre atualizando aí o seguidor acerca dessas modificações. É Rodrigo F-E-R-N. Rodrigo F-E... R-N. Ferni Beraldo. Sim. Rodrigo F-E-R-N Beraldo. O Gleito já está colocando ali. Então, estou sempre compartilhando lá dicas. Isso é muito bom, essas dicas, porque atende, né, aqueles que não têm... São dicas que atendem aqueles que não têm informação, porque você não encontra esse tipo de informação em qualquer lugar, principalmente com relação a essa lei. Informação é tudo, aqui, né? Informação é tudo. O povo perece por falta de informação, né, doutor? Eu já ia falar. Muito obrigado pela sua presença, eu agradeço você por ter nos dado essa honra de compartilhar aqui. Eu fiquei muito alegre e também recheado de informação. Agradecer a sua presença, a sua esposa também, Ivana, que está ali no cantinho. Um prazer conhecer vocês. Estamos juntos. Eu que agradeço pela oportunidade, que nem já adiantei, desejo vida longa a esse projeto, né, que ele cresça, possa continuar informando a população tocantinense em especial. E só para finalizar, para o consumidor, uma dica importante, né? Sempre armazenar protocolos, seja de uma lei que foi falada aqui, outra, ou qualquer outro caso concreto, sempre armazenar. Que bom. Conversas, protocolos, WhatsApp, reclamações, sempre armazenar no seu telefone, tirar cópias e não esquecer da lei dos 10 mandamentos, né, do consumidor. Ele obedecer, você vai fazer um corte, vai dar um destaque. Vou dar um destaque porque nós precisamos desses 10 mandamentos aí. Vai ser muito bom dia a dia poder refletir sobre eles, né? Gente, muito obrigado, TO Podcast aqui na Tocantins TV. Agradecer cada um dos que nos acompanhou aqui, deu essa audiência maravilhosa. Na nossa live ainda está aqui, se você puder compartilhar com outras pessoas para que essa informação possa chegar na vida de outras pessoas, vai ser muito bom. Dá essa moralzinha aí para nós. Um abraço ao nosso amigão aqui, Gleidson Ricardo, por nos dar esse apoio. Tamo juntos, somos parceiros. E vamos lá, segunda-feira nós estaremos de volta aqui no nosso TO Podcast.
e se prepare que vem coisa boa aí. Uma boa sorte, que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau.